Salve, família vascaína, não que ajude em alguma coisa, mas família, vou te falar, hein? É muito time ruim nesse campeonato brasileiro. Ou seja, a nossa situação poderia ser muito mais complicada. São Paulino vai sofrer até o final. Corintiano vai sofrer até o final. Gremista vai sofrer até o final. Fala, Thiago. Fala, Thiago, pode falar. Vascaíno vai sofrer também. Infelizmente, família. Vamos repercutir aqui um pouco, né, de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Vou deixar para falar de alguns resultados no vídeo de amanhã, porque ainda está rolando Grêmio e Cruzeiro, na verdade Cruzeiro contra Grêmio, né, mas está 1-0 para o Cruzeiro nesse momento. E também está rolando o clássico Fortaleza contra Ceará. Mas tem resenha nesse vídeo, família. Vamos falar um pouco sobre o confronto de terça-feira contra o Del Valle. Vamos falar aqui também sobre mercado da bola. Será que o Vasco sondou o atacante que está livre no mercado? Já passou pelo Botafogo, já passou pelo Flamengo. Vamos resenhar sobre esse nome. O Lille da França, que o atacante português, né, pertence, esse que o Vasco sondou aí por último, né, o Thiago Moraes, está contratando um jogador que o Vasco também tentou. Será que por esse motivo vai facilitar a negociação do Thiago Moraes? Chega aí pra gente resenhar sobre isso. Vamos falar também sobre o Barros, né, que o Cruzeiro tentou a contratação. E quero trazer aqui uma teoria do Lucas Pedrosa, né? Ele falou que está preocupado com o Fernando Diniz, com essa ideia dele de tirar zagueiro, botar Hugo Moura, depois Matheus Carvalho, perdão. Ele também levantou aqui uma questão sobre os jogadores do Vasco, principalmente do meio para frente, né? O Tietchan já tem 30 e poucos anos, Coutinho também 30 e pouco, Verratti também, são muitos jogadores, né, com uma certa idade ali, pesada, uma moleza, uma fragilidade física. Então chega aí que tem resenha nesse final de domingão. Vamos lá, família vascaína. Mas antes, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, rapidamente destacando aqui, né, o campeonato brasileiro, tá aí, né, o Corinthians acabou perdendo para o RB Bragantino. Que campanha, né, faz o RB Bragantino, que também ganhou do Vasco, jogando na nossa casa, 2-0, e aqui também ganhando do Corinthians por 1-0. E aqui vale pontuar o Neto, né, o Neto que comentou um pouco sobre, né, a derrota do Vasco ontem, e aí é uma visão dele, né, ele falando do trabalho do Fernando Diniz, que o Coutinho não dá, mas é melhor você focar no Corinthians, hein, Neto? Porque Depay também não dá, time limitadíssimo, né, também tem um treinador aí de seleção, que é o Dorival, e a coisa não está caminhando. Agora, o que me irrita, mesmo o Corinthians também sendo limitadíssimo, nesse momento tá a 3 pontos do Vasco, né, o Vasco tem 13 pontos e o Corinthians 16, mas o Corinthians tem 5 derrotas, o Vasco tem 8 derrotas. Isso dói, isso machuca. Eu tava vendo aqui também um outro time que tá numa reza braba, não consegue ganhar de jeito nenhum em todas as competições, passando sufoco, saindo, que é o Fortaleza. Tá lá, 6 derrotas. Vasco, 8 derrotas. O mesmo número de derrotas do Sport, família. Como eu disse, né, o Cruzeiro ainda tá rolando, 1-0, mas deve confirmar aqui essa vitória, né? O Cruzeiro tá jogando bem, e o Fortaleza que tá empatando com o Ceará, e amanhã tem Juventude contra Sport, não é isso? E tá aí a classificação de momento, podemos colocar assim, Bragantino ali com 26 pontos, Bahia 24, Cruzeiro chegando a 27, empatando com o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos, e a situação aqui na parte de baixo da tabela vai depender ali também, né, do jogo Fortaleza e Ceará. Ceará é um time que também está próximo da gente, e também o Juventude amanhã, que pode encostar no Vasco em caso de vitória sobre o Sport. Nosso próximo adversário não dá nem para resenhar, minha família. Claro que a gente está focado aí no jogo de terça-feira contra o Del Valle, mas não tem papo. É contra o Grêmio dentro de casa. Não pode pensar em outro resultado. Vamos lá, seguindo aqui, pra gente falar sobre o jogo, né, de terça-feira. Tava vendo aqui essa postagem do Lineker, né, lá no canal A Hora do Vasco, falando da condição do gramado, que o Vasco vai enfrentar o Del Valle, e segundo ele, o gramado tá em boas condições, família. Então assim, o que me preocupa de fato, cara, não é nem o gramado. Claro que isso, né, ajuda, principalmente porque o time do Vasco é um time mais técnico do que físico, então o gramado estando ali, né, com qualidade, isso ajuda, favorece, né, o nosso time.
mas é a altitude, é a força física deles, é a nossa fragilidade, é a nossa lentidão. Então, assim, estou muito preocupado com esse jogo, mas estou aqui, fé que o Vasco vai me surpreender, família. Um bom resultado, sinceramente, estou sendo sincero aqui para vocês, não vou fazer joguinho, não, pô, vamos lá. Não, estou sendo sincero. Depois da atuação de ontem, que a gente não conseguiu render tecnicamente e perde fisicamente, porque esse é o meu medo, eu tô com muito medo do jogo contra o Del Valle, pela altitude, força física, fragilidade física nossa, e aí é torcer para que o Vasco esteja num dia bom, né, os jogadores consigam jogar, porque é pra gente sair vivo de lá, família. Essa é a ideia e decidir em casa. Falando agora sobre o Barros, que o Cruzeiro tentou a contratação do nosso volante. Tá na tela para vocês, informação do Vene Casagrande. O Cruzeiro já fez 2 propostas ao Vasco para comprar o volante Barros, que está se destacando pelo América Mineiro, clube que defende por empréstimo. Porém, o Cruz Maltino recusou as 2. A segunda negativa foi dada ontem, pois os valores não agradaram, segundo apurei no clube carioca. Tá aí, né? Recentemente eu vi, né, que o Cruzeiro também tentou a contratação de um atacante do Flamengo, né, Matheus Gonçalves, e de fato, né, o Barros e o Figueiredo também estão jogando lá, estão sendo titulares, né, e parece que o Barros está se destacando mais que o nosso atacante, né. Então, assim, é até interessante isso, eu não vou falar que é um erro da gestão, até porque é o segundo ano, né, consecutivo que o Barros é emprestado, foi para o Amazonas e agora para o América, e dentro das opções que o Vasco tinha no início do ano, eu acho que ninguém, claro, pode ter um ou outro que falou, pô, eu não emprestaria, tal, o Thiago ele é melhor que isso. Eu até falei, eu prefiro o Barros, eu falei isso num vídeo, eu prefiro o Barros do que o Sforza, que eu acho que o Barros tem mais dinâmica que o Sforza, sabe? Mas o Vasco emprestou, né, o jogador. E aí você, poxa, com o Hugo Moura, Matheus Carvalho, Tietê, Paulinho, Jair, entre outros aí jogadores, posso estar esquecendo de um ou outro, emprestou o atleta. Só que hoje, família, sei lá, né, de repente poderia ajudar, porque olha que fase ruim desses caras aí, hein? Matheus Carvalho, Paulinho, Jair, nossa senhora, o que no início do ano a gente pensou que, poxa, é o setor mais forte do Vasco, olha, é uma tragédia isso aí, cara, é muita gente matando a planta, e assim, família, não dá, né, para vender um jogador que vem atuando bem, né, por preço de banana, né? Então, assim, ainda bem que o Vasco não aceitou, não sei os valores de fato, mas ainda bem que o Vasco não aceitou, porque se o jogador continuar ganhando confiança, jogando de repente, né, pode nos ajudar futuramente, porque ainda tem, né, jovem, tem uma boa condição física, pode nos ajudar nesse sentido que eu tanto falo aqui da parte física, da força, né, que falta ao Vasco hoje. O outro dia eu estava ouvindo, né, o presidente do América Mineiro, não sei se vocês acompanharam esse áudio, que o América Mineiro perdeu pro Atlético por 1-0 em casa. Mas ele esculachou todo mundo, não poupou ninguém, e o Barros estava jogando. Mas, né, e vem de mais uma derrota agora, me parece que perdeu para o Amazonas, fora de casa, mas é isso, que bom que o nosso jogador está chamando atenção, se está chamando atenção é porque está performando, está jogando bem, família. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente trocar uma ideia, sobre essa visão do Lucas Pedrosa em relação ao jogo de ontem e, claro, também pensando no futuro do Vasco em relação ao trabalho do Fernando Diniz. Olha só. Digo uma coisa aqui, cara, fico muito preocupado, e eu vi até uma galera comentando no meu Twitter, eles estão conhecendo o Diniz. Não, eu sei que o Diniz faz isso. Desde a época do Fluminense, ele colocava o André na zaga e tirava o Felipe Melo. Substituição corriqueira do Diniz. Às vezes ele até utilizava o André e o Martinelli juntos na zaga, quando o Fluminense conseguia ou precisava construir. Estava perdendo e precisava construir. Só que eu acho que o Diniz, e o mais preocupante dessa história toda, é o Diniz não ter percebido em 1 mês de treinamento, em quase 2 meses de trabalho, ou melhor, em 2 meses de trabalho, que o Hugo Moura e o Matheus Cocão não são o André e o Martinelli. Tá aí. Família, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre isso, mas assim, cara, eu não acho que esse é o ponto principal. Talvez esse aqui seja, tá? Olha só, vamos lá. A média de idade do time titular do Vasco, do meio para frente, preocupa, né? Isso aqui é uma postagem do Lucas Pedrosa. Ele está comparando aqui com a média de idade do Chelsea e do PSG. Tá aqui, ó. O Chelsea 24,2 e o PSG 24,8. E ele está citando aqui que o Vasco, né, tem 27,5 anos. Você pode até falar assim, mas não é uma diferença tão gritante assim, Tiagão. Mas assim, família, primeiro falando ali da situação do Hugo Moura e do Matheus Carvalho, cara, não me incomoda essa estratégia que ele tem de puxar o Hugo Moura ali para trás, até porque o Freitas estava matando.
Freitas, talvez uma das piores partidas do Freitas com a camisa do Vasco. Então, assim, não mudou muita coisa em relação ali à linha de 4. Realmente a entrada do Matheus Carvalho, a gente questiona porque é um jogador que não tá conseguindo entrar bem, tá mal. Eu acho que é um entendimento geral que a temporada de 2025 do Matheus Carvalho é muito ruim, muito fraca. Só que realmente você, poxa, o Paulinho você não pode contar com o Paulinho, tá terrível. O Jair, de repente, também o Diniz entendeu que era a ideia de tentar um jogador ali com pegada também, com mais força física, não um jogador mais técnico, sabe? Então é difícil. Então eu acho que não é esse o ponto, sabe? Não é esse o ponto, essa mudança que desorganizou o Vasco. É essa daqui, da parte física. E veja bem, família Vasco, a gente precisa deixar bem claro aqui que quando a gente fala isso, eu não estou dizendo que o Verratti não presta, que o Verratti tem que sair. Eu não estou dizendo que o Coutinho tem que sair, tem que ser mandado embora. Não é isso. Até porque o que a gente almeja para o Vasco é o Vasco sempre em todas as competições. Bem no Brasileiro, bem na Copa do Brasil e numa competição internacional. E isso é preciso, é necessário. O Vasco necessita ter opções, ter elenco, sabe? E ter variações táticas, coisa que não tem hoje. O Vasco não tem, o Vasco só joga de uma forma. E não é porque o Diniz joga assim, é porque não... É assim que tem que jogar. Não pode jogar reativo, não pode jogar no contra-ataque. Não, o Souza, a gente falou sobre isso no podcast do Barba. Que o estilo do Carille não ia casar com esse elenco do Vasco. Por que ele fala? A gente não tem jogadores de força lá na frente. O Souza falou, o Souza estava trabalhando lá. E não precisa ser um gênio, né, um profissional para analisar e ver que o Vasco tem essa carência. Então o que eu falo aqui algumas vezes com vocês, foi até o debate lá atrás de Coutinho e Payet, que eu sempre falei que não dá, é muito difícil encaixar isso, só dependendo da partida ou do momento do jogo, de repente buscar o resultado, ali não sei. E a mesma coisa, na minha visão, está acontecendo agora, com Coutinho e Verratti. Os dois, na questão técnica, eles não casam, não combinam. O Verratti não tem essa aproximação, essa tabela, essa qualidade técnica para associar com o Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho não tem a parte física que o Verratti precisa. Como assim, Thiago? Esse terceiro homem de meio campo, já que você tem um centroavante pesado, ele até recompõe, mas com o Miguel. O Verratti faz o Miguel ali. Não consegue, né? Sabe? Não tem essa força pra apertar lá ou fazer uma recomposição rápida. Não tem. Ele é um cara voluntarioso, mas já tá com 36 anos. Você não pode pedir isso do Verratti, né? Até o Botafoguense que eu coloquei aqui falou sobre isso. E eu concordo com ele. Então o Felipe Coutinho, esse 10, pra jogar com o Verratti, sem a bola ele precisa contribuir mais na recomposição, apertando, preenchendo espaço. Você entende? Então não é uma coisa que o Verratti não presta, manda embora. Ou que, não, é realmente você tentar ajustar essas peças que você tem. Agora, hoje, o Vasco não tem. O Vasco não tem. Mas precisa reforçar e conseguir colocar essas características, principalmente de força, no elenco. Seja no meio-campo, seja no comando de ataque, está faltando. Na minha opinião, as 8 derrotas do Vasco passam mais por isso. Por essa fragilidade física que o Vasco tem. A nossa defesa é limitadíssima? É. Mas, família, o Vasco marca mal. O Vasco cede muito espaço por esse cansaço que tem na alma. O Vasco não tem força para marcar, para contra-atacar. E eu falo isso aqui com vocês. Futebol no mundo não joga assim. Não joga assim. Então, é realmente um elenco muito mal pensado, muito mal montado. E aí, claro que a 777 contribuiu muito nisso. Mas as contratações também, claro, entendendo a dificuldade toda da gestão, mas também não ajudaram. Que foi o caso do Lloyd, que foi o caso hoje do Garré, que não consegue ser opção na frente do Alex Teixeira, que não era titular na Série B de 2022. Você consegue compreender isso? É difícil. É difícil, mas eu sou mais aqui, não é nem questão da idade, tá, família? Eu acho que ajustar essa questão aí, Verratti, Coutinho, na minha opinião, não dá mais. Não dá mais. Até porque é o que eu falo, o Nuno é esse jogador físico? Não é. O Ryan é esse jogador físico? Não, os dois estão vivendo uma boa fase. A partida não foi boa ontem, mas os dois estão bem. Mas não conseguem ter essa dinâmica, essa força, essa agilidade. Sabe, demoram a chegar. Chegam lá, mas demoram a chegar. Não tem essa explosão que um ponta mais rápido tem, de mais mobilidade. Você me entende? Não tô falando nenhuma besteira aqui, cara. É só você ver os outros times. Mas é isso. Sinceramente, não acredito que isso vai mudar. Porque a janela, né, abriu quando? Dia 10? Me corrijam aí se eu estiver errado. Família, eu não sei, cara. Eu não tô muito confiante, não. Eu espero que o Vasco consiga reforçar o elenco. Mas, sei lá, difícil, tá? E aí vamos passar muito sufoco. Muito sufoco. Porque o Vasco precisa, cara. O Vasco precisa até... para mudar, assim, a dinâmica do jogo, não ficar refém só de uma característica do Garré, que é muito parecida com os jogadores que são titulares, o próprio Adson também, tem que ter, cara, tem que ter esses jogadores com mais força para ajudar, família. E aí, para finalizar o nosso vídeo, trazer aqui uma informação
do jornalista Fábio Torres em relação ao atacante Vitinho. Como eu disse, né, já jogou pelo Botafogo, pelo Flamengo. E por que a gente está levantando aqui essa possibilidade? Porque nesse momento é um jogador que está sem clube. Estou mostrando aí para vocês, né? Tem 31 anos, 1,80 m, e eu acho que todo mundo conhece bem o Vitinho, apesar de estar muito tempo aí fora do país. Mas está aqui, ó. O Vitinho está livre há algumas semanas e o Vasco nem procurou saber do atleta. Sondou um monte de atleta empregado e que sabe que não vai conseguir. Falei com o staff do atacante algumas vezes. Nenhuma consulta. Daqui a pouco vai para outro time e o clube fica sem ninguém. Tá aí uma informação, né, junto com uma crítica. Cara, o Vitinho, a nível de futebol brasileiro, não sei também a condição física dele, bom jogador, né, cara? Bom jogador, habilidoso, bate muito bem na bola. Teria condição de jogar no Vasco. Mas não é o jogador que o Vasco precisa. Não é o jogador que o Vasco precisa. É isso que a gente precisa entender. Pô, muito bom jogador. Poderia jogar no Vasco? Poderia jogar no Vasco. Mas não é o nome que a gente precisa. Não é o nome que a gente precisa. Não é o perfil que a gente precisa. A realidade é essa. É um jogador tecnicamente bom, mas fisicamente já não tá lá essas coisas. E nunca foi lá. Esse cara, né? É um cara que joga marca bola. E o Vasco não precisa disso hoje. Não precisa. O Vasco perdeu 8 jogos, repito, pelos zagueiros que tem. Contribuem? Sim, claro, falhas e tudo mais. O Vasco marca mal. Mas não é só lá atrás na linha de 4, não. É todo mundo. É todo mundo que não preenche um espaço, que deixa o cara ganhar em velocidade, que não consegue recompor, que passa pelo meio campo com facilidade e abre lá e o cara tá aberto e ninguém fecha, sabe? É um todo. E aí você traz o Vitinho, que com a bola, jogador, não vou negar. Mas sem bola, família, aí vai ficar difícil, sabe? Vai ficar difícil. É o caso do Thiago Mendes hoje. A gente não sabe fisicamente como ele vai contribuir. Tecnicamente é bom jogador, mas já com 33 anos, é uma preocupação que a gente tem. E aí, para finalizar, com essa daqui, ó. Félix Torres, especulado no Vasco, deve reforçar o Lille. Informação, né, do Fabrizio Romano. E aí, família, né, esqueci o nome do... Acabei de ler, né? Não é Félix Torres, não, cara. Ai, família, acho que eles erraram aqui também. É Félix Torres, cara. Eu não acho que é Félix Torres, não, cara. Eu acho que é Félix Correia, né? A matéria aqui colocou, o Super Vasco colocou errado. Não é Félix Torres, não. É Félix Correia. Eu também falei aqui Torres um outro dia e corrigi na edição. Então o Lille está tentando a contratação, inclusive essa foi a justificativa, né? Que o jogador queria permanecer na Europa, só que o Lille, né, tem um jogador que o Vasco também sondou recentemente, que foi o Thiago Moraes. E aí não sei se vai ser um passo importante aí para facilitar, e o jogador também, depende, claro, do atleta, né, ter a ideia de jogar aqui no futebol brasileiro e jogar no Vasco. Mas também é um jogador que, pelos vídeos, né, que a gente analisou aqui, reagiu, tudo mais, é um jogador que se aproxima muito mais das características do Nuno do que de um jogador mais forte, mais rápido, sabe? Aquele ponta agudo. Então eu acho também que, assim, se você não trazer ninguém, testa aí o Thiago Moraes, que o Vasco precisa, de fato, de opções. Né? O Nuno cansou, o Ryan cansou, você tem lá. Porque nesse momento a gente viu o banco do Vasco ontem. Jesus, né? Fui.